Bom, nós estamos na Parashá Baltahá e eu vou falar um pouquinho aqui do sogro de Moisés. A gente lê esse pedacinho. Quero ler algumas coisinhas aí com vocês no Midrash e a gente faz uma comparação, inclusive, do que a gente falou ontem com o Pirkei Avot de ontem. Então, no capítulo, esse é o 9, aqui o verso é 29. Qual que é o capítulo? Então, capítulo 10 de Números, Bamidbar, versículo 29. Diz assim: E disse Moisés a Hobab, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moshe: Estamos partindo para o lugar de que o Eterno disse: Dá-lo-ei a vós. Vem conosco e te faremos o bem, porque o Eterno falou que traria o bem sobre Israel. E disse-lhe: Não irei, somente a minha terra e a minha família voltarei. E disse: Rogo-te, não nos deixes, porquanto sabes de nossas pousadas no deserto, e nos servirás de olhos. E se vieres conosco, nós faremos contigo o mesmo bem que o Eterno fizer conosco, e te beneficiaremos. Subiu muito. E partiram do monte do Eterno, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Eterno ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes descobrir lugar de descanso. E a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. E era quando a arca se punha em marcha, que dizia a Moshe: Levanta-te e não te afastes demais, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de ti, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pausava, dizia: Repousa, Eterno, no meio dos miríades de milhares de Israel. Olha o comentário, portanto, da Torá, a capa azul, no ponto 29, diz: O sogro de Moisés tinha 7 nomes: Reuel, Yeter, Yitro, Hobab, Heber, Keni e Putiel. Mas o seu nome original era Yeter. Depois de se converter ao judaísmo, chamou-se Jetro. Os outros nomes são qualificativos atribuídos pelas suas qualidades, como por exemplo, Reuel, porque se tornou amigo de Deus; Hobab, porque amou a Torá, etc. Elazar, filho de Aharon, tomou uma das filhas deste por mulher. Está em Êxodo, capítulo 6, verso 25. Nesta paraxá, a Torá o chamou de Hobab, filho de Reuel, pois o pai de Itró chamava-se também Reuel. Itró, depois de aprender a lei de Moshe, pediu que o deixasse ir ao país de seu nascimento. Porém, Moisés insistiu para ele acompanhar o povo de Israel, prometendo-lhe parte da herança que Deus daria a este povo. Moisés conhecia o valor de seu sogro, que, segundo o Talmud Sotá 11, foi o conselheiro do faraó, e Moshe, ele próprio, aproveitara-se em outra ocasião de seu conselho. Ver Êxodo 18, verso 19. Desta forma, Jetro, Itró, aos olhos de Moisés e do povo de Israel, era considerado um grande homem. Provavelmente essa questão dos nomes aqui já está informando que os nomes são por qualidades, tá?
Portanto, creio que não tem nada a ver com aquele ensino cabalístico de troca de nome. Então, acho que não tem nada a ver. Penso eu. Aonde está essa questão importante é que Itró já foi ensinado pela Parashá que ele foi o primeiro convertido, tá? Ou seja, se conhecemos uma expressão Benenoah, então ele é o primeiro Benenoah, tá? Não dá para falar antes, porque antes você tem Noah, tá? Benei Noah, mas não é Noah. Se você pensar em Noah é antes de Abraão. Então não tinha ainda o Benei Israel, tá? A comparação que eu estou fazendo para você compreender um pouquinho é que a partir do momento que surge Israel como povo, como uma nação que Deus está elegendo, você tem todo um comportamento para este povo, tá? E esse comportamento, interessante que nessa Parashá, nós vamos ler daqui a pouco no Midrash, aí eu já adianto aqui, eles ficam o tempo todo ao pé do Monte Sinai aprendendo Torá. Aí quando é feito aquelas cornetas e dá o sinal para que eles vão sair do acampamento, parece que eles ficaram ali 1 ano, e todo dia estudando Torá. Então na hora que deu aquela palavrinha que eles iriam sair dali, o povo rapidinho falou, vamos embora rapidinho, porque eles já não aguentavam mais e ficarem todo dia só estudando Torá, entendeu? E nesse sentido é para você entender o seguinte: o Itró, ele vai representar uma pessoa que não é nascida no meio dos israelitas, alguém que é das nações, que teve contato com toda a classe de feitiçaria e foi inclusive conselheiro no Egito. Vocês vão lembrar que Moisés pequenininho recebeu uma palavra que ele deveria ser morto, e quem o livrou da morte, entre aspas, né? Quem sempre livra é Deus, mas quem foi usado pelo Eterno foi Itró, como conselheiro, que trouxe aquela boa palavra, que a criança não tinha desrespeitado o faraó, que a criança foi guiada pelo brilho. Lembra o pote de moedas de ouro, né? E o outro de brasas incandescentes? E esse conselho, além de que o anjo apareceu ali, porque o menino estava indo em direção ao ouro, e aí o anjo endireitou o caminho, levando para as brasas. Daí o problema que ele tinha na língua. Quando ele se aposenta, ele leva aquela espada. Isso aqui é uma outra coisa legal para você guardar, que lembra a história daquela espada. Como é que chama a fábula lá do rei Arthur? Isso, Excalibur. Segue aquele mesmo princípio. Ele leva aquela espada e ele crava lá na casa dele, e ninguém mais conseguiu tirar aquela espada do chão. E ele havia falado que quem tirasse receberia a filha dele em casamento. E quem, na época arredondando aí 40 anos depois, quando Moisés foge do Egito, vai parar lá na casa de Itró, e ele tirou aquela espada. Também é contado pelo Midrash que Itró, ele deixou Moisés preso por proteção dentro de uma caverna no chão. Como é que é caverna no chão? Uma gruta, tá? E alimentou ele ali, se não me falha a memória, por 10 anos. Eu lembro quando a gente falou essas coisas, se fala muito do poder de Moisés, isso e aquilo, todo mundo quer ser como pessoas, entre aspas, maravilhosas, mas pagar o preço que essas pessoas pagaram, ninguém quer.
tá? Ninguém sabe, a grande maioria, estou falando dos povos, não o judeu, as nações não sabem o sofrimento que Abraão teve, que até foi para um forno que é do tamanho de uma cidade, e ali ele poderia ter morrido se não fosse o Eterno. Ninguém sabe desse aspecto da vida de Moshe, que além daquela fuga, ele ainda ficou escondido ali por 10 anos, porque o exército todo, a polícia, né, do Egito queria pegá-lo para matar, e ele foi guardado. Então todas essas coisas não é fácil. O povo lembra da história de Jeremias, que também ficou guardado numa cova assim, isso o povo lembra, mas essas coisas no meio religioso não é muito divulgado para falar, porque não é interessante você falar sobre sofrimento, porque o sofrimento ele já vem como uma classe, já desde os tempos aí de Igreja Católica, quando surgiu também essa questão de teologia da libertação pelo Leonardo Boff, um padre católico, enfatizando que o sofrimento estaria sendo parte desta libertação. E você sabe que foi associado que o reino de Deus era para os pobres. Então essa associação de ideias faz com que você tenha um pensamento desviado de Deus. E quanto mais desviados nesses conceitos, você não vai chegar a Deus, você vai chegar a um outro tipo de Deus, tá? Mas não o nome de Deus. Eu sempre falo daquele final do filme Crônicas de Nárnia, que eu não lembro qual é o número, quando a menininha, eles já estavam saindo dali, aquela menina é Lúcia? Lucy. A Lucy fala, agora eu não vou te ver mais. E aí ele responde, o leão, né? Responde que no mundo que eles estavam indo, ele teria muitos outros nomes, e que ela iria conhecê-lo, mas com outros nomes. Aqui nós estamos vendo 7 nomes de Itró, nomes qualitativos. Se você pensar, nós tivemos contato com Deus antes da gente chegar ao verdadeiro judaísmo. A gente veio buscando num pseudo-judaísmo. A gente vem tentando, tá? E a gente foi parar em muitos lugares, porque queria Deus, aí achou que Deus estava no meio da mediunidade. Aí a pessoa vai lá e faz para ser médium, para tentar agradar a Deus, até que descobre que não é ali, que não há um nome vinculado ali para o Eterno. Aí você pensa que é uma outra, você vai para aquele tipo de estudo, até que chegou numa igreja evangélica, e da igreja evangélica a gente conseguiu chegar ao judaísmo. Portanto, para acabar essa história aqui, o Itró, ele tinha essa história que ele abandonou a feitiçaria, aqueles caminhos, e ele, ao mesmo tempo, ele foi corajoso, porque ele enfrentou todo tipo de problema para poder estar diante do Eterno. E quando ele recebe essa proposta para ter vantagens, ele também não aceita, ele prefere voltar. Todo mundo até então iria sair ganhando, mas porque ele seria um exemplo vivo. Ontem nós falamos no texto do Pirkei Avot, capítulo 4, e falamos bastante nessa questão da inveja, ciúme, essas coisas. O próximo texto que vai comentar essa paraxá vai falar de que quando o Eterno fala para Moisés que ele precisa refazer o Sanhedrin, a eleição de 70 pessoas, tinha-se 72. Então, e agora? Como que você vai dizer a uma tribo que ficaria sem 2? Tá? E aí
Alguém leu isso no Midrash? Eu disse que ia ler, né? Eu estou dizendo, vamos fazer a leitura, que aí fica mais fácil. Deixa eu localizar. Bom, o Midrash, ele começa aqui na página 58 do Midrash Números. Começa falando que os levitas, eles são purificados antes de começar o serviço no Mishkan, tá? E depois eles são raspados. E aqui também afirma que Moisés, como sendo levita, ele também teve todo o pelo raspado. E a pergunta que aqui faz é: por que a necessidade disso, de raspar todo o pelo? E a questão aqui é dito que como o Deus adotou os levitas agora na posição dos primogênitos e portanto, como houve um pecado, e aquele pecado, deixa eu ler aqui que fica mais fácil. De acordo com uma explicação, os Levim eram tratados como pessoas sendo purificadas de Tassarat, que é aquela lepra, tá? Que deveriam ter o pelo do corpo raspado. Isso você vai ler no capítulo 12, 13 de Levítico. Por quê? Ao invés dos primogênitos, os Levim é que foram os escolhidos para fazer a Avodá. Depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem puniu os primogênitos com Tsarat por eles terem cometido idolatria. Como os Levim, que não participaram deste pecado, foram os substitutos dos primogênitos, eles também foram tratados como Metzraim, pessoas com Tsarat. Tá? Vamos passar para frente. Olha que coisa incrível. Aqui o ponto 5 está dizendo assim: os Levim eram balançados. Chocou vocês há um tempo atrás um vídeo no YouTube, Facebook, não me lembro onde passou, que quando é a apresentação daquela criança, o rabino pega e apresenta e roda aquela criança. Vocês lembram disso? E acho, nossa, coitado daquela criança, né? Então, aqui veja só, Aharon erguia cada levita e o movia para trás e para frente, e então para cima e para baixo. Isso é chamado tenufá. É isso que aquele rabino fez, tá? Você fazer isso com uma criança, um bebezinho, é uma coisa. Agora você fazer isso com um homem adulto, é isso que os dois faziam. E eles fizeram isso com 22 mil. E aqui ainda fala: você pode imaginar quão fortes eram Aharon e Moshe para levantarem tanto homens? Você imagina os braços? E daqui para frente você vai ouvir bastante quando você vai mover, apresenta diante do Eterno. Você vai ver em outros tipos de ofertas que fala que vai mover diante do Eterno. É a mesma situação, tá? É essa apresentação diante do Eterno. Então você movia para trás, para frente, para cima e para baixo. Na festa dos tabernáculos, que tem aqueles ramos, né, junto com o etrog, então também se faz esse movimento. Agora, olha que coisa interessante. Aqui o próximo ponto vai dizer assim: um versículo, Pasuk, especial, que mostra o amor de Hashem por Bnei Israel. Na Torá, Hashem diz: e eu dei os Leviim a Aharon e a seus filhos dentre os filhos de Bnei Israel, para fazer o serviço de Bnei Israel no Mishkan e para expiar por Bnei Israel. Desta forma, não haverá uma praga entre Bnei Israel e Bnei Israel entrarem na parte Kodesh do Mishkan sem permissão. Então ele continua fazendo uma observação. Você notou que este Pasuk repete várias vezes a palavra Bnei Israel?
Se você contar, você encontrará Bnei Israel mencionada 5 vezes. Este passuque nos mostra que o quanto Hashem ama Bnei Israel. Estes são mencionados 5 vezes neste mesmo passuque, para indicar que eles são tão grandes quanto os 5 livros da Torá. E lembrando, deixa eu ver qual é. Tem mais um comentário de final de página que diz assim: poderíamos perguntar, por que Hashem escolheu nos falar sobre o seu amor por Bnei Israel neste capítulo que descreve como os levinos são purificados? Uma resposta é: Bnei Israel devem ter ficado tristes que a Avodá foi tirada dos seus primogênitos e dada aos levinos. Assim, a Torá enfatiza que Hashem ama Bnei Israel. Isto mostra que, embora os israelitas jamais possam se tornar Kohanim ou Levim, sacerdotes, eles podem alcançar um zehut, mérito, ainda maior, estudando os 5 livros da Torá. Se eles se tornarem então Midei Rahamim, sábios, eles serão ainda maiores que os Kohanim e Levim. Portanto, Bnei Israel são mencionados em um passuque aludindo aos 5 livros da Torá. Tá? Algumas pessoas que se tornaram grandes homens sábios pela Torá, eles não eram israelitas. E isso mostra como que o Eterno, na verdade, não fecha a porta. Se a gente fosse discutir, aqui era um bom momento para poder falar essa questão de judeus, por que não somos judeus, nós não temos aquilo que o judeu tem, e começa aquela discussão toda, quem é que tem, quem não tem, quem tem direito, quem não tem direito, quem é Bnei Noach, tem isso ou tem aquilo, e fica claro que eu gostei muito do último capítulo do livro, como é o nome do livro mesmo, de terça-feira? O Caminho de Deus. O capítulo 8 que nós vimos, é muito bom você ter acesso a essa aula aí, para você compreender praticamente isso que a gente está falando, como é que nasce aquela noção de quem é povo de Deus, que vem de Abraão, mas vem a explicação ali para você entender por que é que Abraão gera um povo eleito e por que Deus, tem um trecho na palavra que fala assim: por que eu escolhi vocês? Porque vocês eram os maiores na terra? Tá? Sempre passou uma ideia para as pessoas, de uma forma geral, de que os judeus são um povo privilegiado. Isso, em tese, é verdade, tá? Por isso, sem ter que entrar nessas histórias de novo, esse povo, ao longo do tempo, das nações, as outras nações, para que eles tenham algum tipo de aparição, eles precisam destruir aquele que iria roubar a cena. Então, se alguém é conhecido como filho predileto, você tem que destruir aquele filho predileto para que o outro apareça. É uma questão lógica até. Por isso, as religiões, para crescerem, para ter notoriedade, elas precisam tirar o centro judaico dessas coisas. E quando é tirado esta verdade do centro judaico, nós não somos libertos, porque o jeito que Deus chega para nós, Deus não como Ele chega, mas como as nações passaram esse conhecimento a nós, Ele chega deformado, entendeu? Mas a forma desta deformação, eu sei que ficou feia a forma da deformação, mas o jeito como isso chegou até nós, seria para impedir que nós tivemos acesso ao verdadeiro Deus. Por outro lado, aí lembro do filme. O Eterno também, desde a eternidade, com certeza deve ter dito para nós que aqui embaixo nós o veríamos com muitos nomes, e que nós, através desses muitos nomes, teríamos condições de chegar até Ele
com o nome real e verdadeiro, tá? Não estou me referindo aqui ao tetragrama, ao nome de Deus, nesse sentido. Estou me referindo que foi chegando para nós, e a gente veio chegando a Deus através de várias religiões, até que a gente chegou e estamos aqui no judaísmo. E a forma como nós chegamos nesse judaísmo, para nós, não deixa de ser uma baita de uma ação de Deus, como um milagre, porque estudar judaísmo, você vai vendo que não é fácil. E como nós conseguimos isso vindo sem uma tradição de alguém te ensinando conceitos e te dando passo a passo, tá? Então isso é uma prova que os nomes foram trocados para nos confundir, mas o Eterno não permitiu que no meio dessa confusão o amor dele abre uma porta. Aqui é uma prova que há algo dentro do teu ser, na tua alma, Neshama, que conecta você com Deus. Isso também ficou claro no capítulo 8 do livro, que mostra que por mais que foram todos os das nações separados nesse sentido, porque eles estão num nível muito inferior, tá? E nós temos condições de sermos ligados, passar para a coluna aonde está Abraão e fazer parte da árvore e não mais de galhos. É essa a informação que o livro passa. Então, para você assistir essa aula, é a de terça-feira, o último capítulo 8 do livro O Caminho de Deus. Então aqui você consegue juntar aquele capítulo lá com esta visão aqui, para você compreender que nós conseguimos sair de um local onde nós estávamos no sentido inferiorizado, e Deus, por amor dele, por graça, portanto, lembrando que graça não é essa questão defendida que o Novo Testamento é que demonstra a graça de Deus, isso é uma mentira. Aqui já mostra que Deus agiu com graça e misericórdia, mantendo essa porta aberta para qualquer pessoa pudesse deixar essa condição de galho e entrasse para essa condição de Abraão como árvore, fazendo parte dessa árvore. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo estava mencionando no capítulo 11 de Romanos, tá? Mas, novamente, a igreja, no seu poder de teologia, ela deturpou todo esse conhecimento, e aí não se tem acesso. A mesma coisa fica visível aqui quando Jetro, ele abandona todas as coisas e ele então entra para dentro dessa mesma árvore, em Abraão, entendeu? E aqui ele se torna um judeu, alguém que pela Torá passa a ter acesso a Deus. Então ele tem que esquecer, como ele esqueceu as divindades todas que ele conheceu, e agora ele vai seguir aquele caminho, tá? Bom, voltando aqui, esse pedaço que eu estava falando era, deixa eu voltar, deixa eu passar para frente. O próximo tópico é que os israelitas confiam em Hashem enquanto viajam pelo deserto. Vai dizer que Moshe fez 2 trombetas. Yitro quer deixar Bnei Israel, que a gente já comentou. Aqui, aquela parte que eu falei que eles fogem do Har Sinai. Olha que legal. Então diz assim: depois que a Torá foi dada, Bnei Israel permaneceram ao pé do Har Sinai. Har é monte, tá? É Har Sinai, por quase 1 ano. Eles montaram Mishkan e aprendiam novas mitzvot todos os dias. Agora Moshe anunciou: estamos deixando o Har Sinai para irmos direto para Eretz Israel. Bnei Israel ficaram muito felizes com a boa notícia, mas eles não ficaram felizes apenas porque estavam indo para Eretz Israel. Eles estavam satisfeitos também por estarem deixando o Har Sinai. Eles pensaram:
precisamos de umas férias de Torá e Mitzvot. Por quase um ano, Moshe lhes ensinou novas mitzvot todos os dias. Eles tinham que cumprir todas elas. Parecia não haver fim para as mitzvot que Hashem queria que eles aprendessem e cumprissem. Fazendo um parênteses aqui, é importante também notar que uma nação que ela é gerada de alguém que se tornou especial, que foi Abraão, que ganhou um nível alto, e ninguém alcançou esse nível, ninguém da época, tá? Então a herança dele, os filhos dele serão de acordo com o patamar que ele estava. É assim que explica o capítulo 8 do Hashem Derer. E as outras nações que foram gerando filhos não tinham aquele nível, tá? Aí foi explicado por que as almas foram, o tribunal de Deus foi julgando cada uma, estabeleceu-se as 70 nações, e vai essa questão toda. Portanto, quando nasce uma nação, como está nascendo aqui, Israel, que vem dessa geração do nível alto que Abraão conquistou, esta nação, comparada com as nações do mundo, você pode ver, as nações do mundo, elas não são obrigadas a cumprirem o que o judeu tem que cumprir, entendeu? Este, entre aspas, sacrifício, em outros momentos usado como fardo, para que eles façam essas coisas, eles precisam realmente ter algo a mais, para que eles sejam, no mundo todo, uma nação diferenciada, tá? Por isso que deve-se tomar cuidado, e nisso alguns ensinos, nessa parte eu gosto do ensinamento do Rabi Yaakov, porque é muito interessante a forma como ele fala sobre os Benei Noach, tá? Alguns acham e acreditam que para ter esse encontro com Deus, só realmente se tornando judeu. Por outro lado, os escritos mostram que o judeu tem uma alma adicional. No capítulo do Tânia, lá no começo, te traz essa informação. E com isso passa-se a ideia que os demais todos das nações não têm uma alma de conexão com Deus, que teria apenas uma alma animal, mas que o judeu tem uma alma divina, tá? A questão lembra que eu falei dos nomes do Eterno? Por essa qualificação do Eterno, de alguma forma este nome dele, isso é uma inferência minha, tá? Não li em texto nenhum, e portanto eu posso estar até errado, mas por outro lado eu posso estar certo. Então, nesta inferência é assim, da mesma forma que o Eterno tem nomes também qualitativos, ele, com estes nomes, quando nós ainda estávamos com ele em eternidade, esse nome de alguma forma ele é conhecido nosso. Nós estamos aqui, nascemos em nações que estão afastadas do Eterno, tá? Pela baixeza de comportamento, portanto o acúmulo de escuridão nos afasta da luz, e quando a gente começa a ter pureza no comportamento, é algo que está dentro de nós, entendeu? A gente pode ter nascido numa cidade muito perversa, e você não se tornou perverso, por quê? Se todo mundo fazia e você não quis fazer o que eles faziam, era mais ou menos o pensamento de Noé, tá? Portanto, quando você vai também se diferenciando, você está se ligando a algum nome do Eterno que você tem contato, que liga você com Deus. E depois o livro vai informar que quando nós nos conectamos com Deus dessa forma, também é sinal que o livro do Tânia explica que o judeu ele é tirado de uma certa clipá, e que os demais das nações de uma outra clipá. E agora, quando fala que eles têm uma alma adicional, então aí você fica pensando, quando está lendo o livro, você fica pensando assim, poxa,
E os demais, no caso nós? Como é que nós temos? Aí a conclusão que chega no final é que para aqueles, embora não sendo judeus, que não foram tirados daquela mesma raiz, também foi nos dado um direito de também ter uma alma divina. Ok? E aí completa aquela tese: se a gente sai de uma posição de galho e entra para aquela função da árvore, nós passamos a ter o mesmo direito, porque a gente acaba sendo alimentado pelas raízes daquela árvore. Então nós somos alimentados daquela raiz, daquela árvore alta de nível que foi Abraão, que dá origem a esse povo. O nosso alimento hoje vem por estarmos dentro dessa árvore como Israel, tá certo? E com isso, aqueles nomes, aquela vida pregressa em eternidade que tínhamos com Ele, tem muitas coisas que está dentro de você que você não sabe que está, ok? E conforme você vai tendo algum contato, você começa a descobrir que você sabia aquilo, sem que aparentemente você tivesse estudado sobre aquele assunto. Então, como que aquilo está em você? Sempre esteve em você. Aí concordo com uma palavra divina atribuída a Yeshua, mas que está escrito assim em João, que a verdade nos liberta. Então, esta verdade que sempre esteve dentro de nós, porque num tempo nós estávamos diante da verdade eterna, todos em eternidade, uma vez que entramos neste mundo, estamos aqui, por mais afastados que nascemos, aquela verdade está lá, até chegar um momento que ela começa a ser propício, a iluminar. E aí, conforme começa esse processo de iluminação em nós, a gente vai, por esses caminhos qualitativos, a gente vai desviando das demais coisas e foi se chegando a Deus e encontramos esta árvore, tá? E essa história aqui que eu estava falando, o povo estava cansado, tal, mas para eles, Israel, os judeus, este peso é colocado sobre eles mesmos, porque eles precisam ser diferentes de todas as nações. É necessário que assim seja. E não você entender de uma forma negativa que eles falharam, que eles não são capazes de cumprir, e que eles é isso, que ele é aquilo. Olha, uma deturpação de ensino é o capítulo 15 de Atos, quando atribui ali que Pedro está fazendo um discurso dizendo que nossos pais carregavam um fardo. Esse fardo, já expliquei variadas vezes, este fardo não quer dizer um fardo de peso insuportável. Este fardo ele é conhecido num sentido de que eles dão o exemplo do cavalo. O cavalo que está puxando uma carga, ele tem aquela viseira. Tá? Enquanto está carregando a carga lá atrás e vai pesando, cavalo, o pensamento dele tem que ser assim: o meu amo, ou seja, o meu dono que cuida de mim, que me guarda, que me dá comida, que me dá cuidado, que me dá banho, que apara a minha pelagem, etc, etc, etc. Eu sei que ele me ama tanto, então eu confio nele. Eu confio nele e eu sei que eu não preciso ficar olhando para trás para ver o que é que ele está colocando de peso, porque ele não vai colocar um peso além daquilo que eu possa carregar e um peso que vá me prejudicar, tá? Então ele tem aquela alegria de confiança. É nesse sentido que é colocado o fardo, porque justamente não tem isso. Por isso que o Rabi Yaakov, num dos, eu acho que é o tema lá do YouTube que ele fala isso, é numa entrevista que chama Conversão, que é perguntas, e eu acho que o título dá como Conversão. É isso, Jéssica? É isso, né? Então ali ele fala que ser Bnei Noah, nesse sentido,
Não, você não tem necessidade de se transformar em judeu no sentido de querer cumprir os mandamentos, que você vai ser cobrado pelo Eterno os 7 mandamentos atribuídos, tá? E que o judeu em si, ele já tem o que você falou, Wilson, ele vai sendo capacitado para poder ser, porque para isso ele foi gerado, para ser essa diferença, tá? E uma pessoa que não é gerado para isso, porque o mundo todo ele tem que gerar. Então uma das explicações que é dada ali é: imagina se o mundo inteiro cumprisse o Shabat. É uma coisa que a gente não para pensar. Se a gente pensar no Shabat, eu preciso guardar o Shabat como judeu. Só que se nós guardarmos o Shabat como judeu, o mundo inteiro vai parar. Ah, mas isso aí seria uma bênção. Em se tratando de povos diferentes, culturas diferentes, Deus não tinha pensado assim. Ele pensa em que um povo se torna um povo em notoriedade na terra, tá? Exemplo, enquanto eles estão fazendo esse serviço, porque eles foram chamados para isso, o mundo vai ser sustentado por aqueles que não são obrigados a fazer esse serviço. Entendeu? E aí há o equilíbrio. É como tem o rico e o pobre. Não dá para ser só rico, mas também não dá para ser só pobre. Tudo tem que ter as coisas equilibradas, tá? E tá de fato no equilíbrio perfeito. Por isso é comentado, tem gente que sai da igreja evangélica, vem para o judaísmo, e ele coloca na cabeça dele que ele tem que ser judeu. E aí ele quer procurar uma forma para se converter, para ter aquele documento que diga a ele. Que documento vai te dizer que você... O que vai determinar que você tem essa ligação com Deus é essa vida dessa alma, que até então ela estava como que em latência, estava lá, viva por um lado, mas por outro lado morta. Agora ela começa a ter vida, representatividade. Isso que vai determinar esta vida com esta alma na presença do Eterno, e não o fato da pessoa ter um documento que ela se transformou em judeu. E se não tem essa força nela, vai ser uma maravilha os primeiros anos. Depois isso tudo, aí vem esse texto. 1 ano estudando aquilo ali, tal, chega uma hora que até eles cansam. Entra uma fadiga. E se até eles cansam, entra uma fadiga, eles querem ter um descanso, imagina aquele que não foi chamado para isso. Aí é a questão da gente achar o famoso querer ajudar Deus. As pessoas querem ajudar Deus. Então as pessoas acham que fazendo esse tipo de conversão, se tornando esse judeu, estaria ajudando Deus. Não é assim que funciona, e nem pode ser assim. Nós temos que aprender a servir ao Eterno naquela posição, entender qual é o nosso lugar e servir da melhor maneira possível. Altos e baixos nós teremos, e é importante você saber que os altos e baixos faz parte da aprendizagem nesse caminho. Ninguém vive só no alto. Aí entra aquela história do anel que o rei mandou o artífice fazer, escrever a frase. E isto, como é a frase mesmo? E isso também acabará? Não, o Denos e Letová é outro. Isso também passará. Isso. Então, foi a frase que Salomão aconselhou o artífice a colocar, porque quem tinha pedido foi Davi. Então, quando ele pega o anel e está tudo maravilhoso no reino, ele olha para o anel, isso também passará. Ou seja, essa fase boa vai passar. Mas quando tiver numa ameaça de morte, confusão, como um dia ele esteve, quando Absalão, o filho, teve aquela rebeldia, e ele estava lá à beira de uma destruição, o conselheiro dele estava do lado de lá, e ele pensou, poxa, eu tô morto agora. Então, imagina, olhando para um anel, ele vai ver, isso também passará.
Então a nossa vida tem que ser assim. Você tem que ter essa certeza com o Eterno, entrar em contato com aquele nome do Eterno que te dá essa qualidade. Isso também passará. E assim a gente vai acabar ficando fortes em toda e qualquer situação. Será que não tem a ver com aquela palavra que o apóstolo Paulo, que todo mundo gosta, e talvez falta até um entendimento sobre ela, quando Paulo fala assim, então quando eu estou fraco, sou forte? Porque quando estamos fracos, a gente precisa se ligar no atributo do Eterno. Mas quando estamos fortes, a gente também tem que se ligar no atributo do Eterno para saber que você tem que se desviar do orgulho, não deixar você achar que está acima de todas as coisas, continuar respeitando as pessoas, não abandonar a Torá, como é atribuído a Salomão, que eu não lembro qual é o pedaço da Parashá que fala isso, não essa, é uma outra, que ele está estudando a Torá, então é dito lá, ele manda, foi dado como mandamento que que o povo do Eterno não deveria voltar ao Egito, portanto era proibido ter criação de cavalos, porque para aquela época os especialistas em cavalos eram do Egito, tá? Estudando esse pedaço, Salomão vai querer ter os cavalos, aí ele diz que isso não se aplica a ele, porque ele era sábio o suficiente para não cair nessa trama. Aí vem uma outra coisa, mas isso não se aplica a mim, porque... E humanamente nós temos essa mania de também achar que porque nós conhecemos Deus, que porque nós temos acesso a tal literatura, de porque isso, porque aquilo, nós não vamos cair. E a gente tem que entender que se o Eterno trouxe orientações para você evitar determinados caminhos, então nós não podemos entrar nessa, de que nós somos um povo especial e aquele que é dono do povo especial vai livrar você de tudo. E não é assim, tá? Por isso, manter o nosso entendimento de Torá crescendo, para que você não se sinta diminuído demais, mas que você também não se sinta superior demais. Falamos um pouquinho ontem, superioridade e inferioridade, esse tema entra agora aqui, nesse conceito real que eu tinha comentado ontem. Agora, para encerrar o assunto, que eu já estou falando bastante, e o importante é a gente entender esses conceitos, porque isso é importante para nós, aqui dentro, é prática de vida, é caráter para mim e para você. Não é algo que você guarda na cabeça e demonstra conhecimento. Você tem que demonstrar conhecimento com o exemplo do teu caráter, senão o teu ensino ele não tem validade, ele não será recebido, porque senão cai naquele modelo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E nós não somos chamados para sermos desqualificados, tá? Então vejamos, tem uma questão que eu comecei a falar lá no começo, por isso que eu fui abrir o Midrash, que fala o sorteio que Moisés tinha proclamado, porque 2 precisavam ser excluídos. Os 2 que foram excluídos, olha aqui, Hashem fala a Moshe que nomeia um novo Sanhedrin. Eu vou ler bem rápido, olha aqui. Hashem disse a Moshe: você reclama que está muito difícil liderar um povo. Os 70 Zequinim que estavam com você foram punidos com a morte. Portanto, nomeie novos Zequinim para ajudá-lo. Quando o povo reclamar, eles poderão ir até os novos Zequinim. Os Zequinim falarão com eles, os acalmarão e os guiarão da maneira apropriada. Como saberei quem entre Bnei Israel merece ser um Zaken? Perguntou Moshe. Escolha Zequinim entre aqueles homens que foram supervisores no Egito. Hashem respondeu: eles merecem honra, eles se prontificaram a receber
chicotadas no lugar de seus irmãos judeus. Quem são essas pessoas? Talvez você não vá se lembrar. Na época que Moisés tinha se apresentado como libertador para o povo e se apresentou ao faraó, a medida que o faraó tomou foi justamente o efeito contrário. Os israelitas lá, eles tiveram que continuar o trabalho escravo, só que antes o egípcio fornecia palha, aquela coisa toda. Então ficou estabelecido que a partir daquele dia eles teriam que manter a produção, mas que o Egito também não ia dar palha. Eles teriam que ir lá pegar tal, e ainda manter o mesmo número de produção. Havia dentre os próprios dos hebreus, dentre eles, pessoas que ficaram como chefe daquele pedaço. E foi dado a estes, que era a chefia, o supervisor, também eram os irmãos, eram hebreus, não era do Egito. Chegou uma hora que, se eles estavam vendo que a produção estava caindo, que eles estavam parando o serviço, ele tinha que bater nessas pessoas. E eles não aceitaram fazer isso, castigar o irmão. Então Deus está falando aqui que estes preferiram eles apanharem. Eles eram o chefe, tá? Seria claro que num exemplo muito inferior, mas um chefe seu lá no trabalho, um gerente seu, acontece um problema lá, ao invés de ele responder para o diretor, não, foi fulano de tal que fez a besteira aí, né? Eu não tenho culpa. Seria ele falar assim, olha, o erro foi meu, tal, não deixar chegar até você. Entendeu? Porque na hora que você faz uma coisa boa, o mérito fica para ele que lidera. Mas na hora que faz alguma coisa ruim, aí é o funcionário que leva. Então, ele tem que ser plausível. E aqui, estes foram assim, os supervisores. Eles podiam receber o mérito enquanto estava tudo bem. Agora, quando apertou o cerco, eles pagaram o preço. E Deus está falando assim, agora é o momento deles receberem o fruto do seu penoso trabalho. E é eles que são escolhidos. Então está dizendo que eles se prontificaram a receber chicotadas no lugar de seus irmãos judeus. E Hashem continuou: diga ao povo que amanhã eles receberão a carne que pediram, mais do que eles conseguem comer. No entanto, eu os punirei por terem perguntado: por que saímos do Egito? Alguns deles morrerão assim que começarem a mastigar a carne. Os Erechaim, os perversos, comerão carne por 30 dias. Eles ficarão enojados de tanta carne, e então eles perecerão. Novamente Moshe ficou abalado. É um louvor para o Senhor, Hashem. Ele perguntou: que o Senhor alimente os judeus e então os castigue com a morte? É melhor desta forma, assim nenhum deles achará que eu não sou capaz de lhes dar carne. Hashem respondeu. Eles ainda não ficarão satisfeitos, Moshe argumentou. Se o Senhor lhes der carne de boi, eles dirão: queremos carne de carneiro e cabra. Se o Senhor lhes der carne de carneiro e cabra, eles reclamarão: na verdade queremos carne de vaca. Posso dar a eles um tipo de carne que satisfará a todo mundo, Hashem respondeu. Como eles serão punidos ao receber a carne, tentarei fazer com que mudem de ideia sobre isso, decidiu Moshe. Você não conseguirá convencê-los, Hashem advertiu. Deixe-me tentar, insistiu Moisés. Essa questão de você lidar com a dor do outro, de interceder pelo outro, de você não querer a honra totalmente para você, vai cair no tema que a gente falou ontem, sobre essa questão de você não ser invejoso, não querer perseguir honra a todo tempo. E num diálogo desse, Deus iria punir a ele, Moshe? Não, eram os outros. Mas nem porque eram os outros ele estava aceitando. Ele queria ainda mostrar para essas pessoas que a melhor maneira era voltar-se para Deus em arrependimento, para que você cresça e mude o caminho, e é como se passasse a conhecer um outro nome de Deus, naquele nome de qualitativo, que eu estou fazendo ponte com os nomes de Jetro.
tá? Então, a cada tempo você vai conhecendo Deus de uma forma, porque você vai passando por essas especialidades, e aí você vai conhecendo mais dele. Quando você apenas conhece Deus da Bíblia de uma forma geral, você não conhece Deus. Você conhece história, mas você não tem relacionamento. Então é importante ter relacionamento com Deus, experiência em cada trato, tá? Mas vai chegar ainda mais uma palavra dele que fica claro que ele não quer essa honra para ele, que ele não quer, que ele não tem inveja de ninguém, que ele não está centralizando. Aí a gente encerra o assunto, tá? Aqui que eu estou chamando a atenção é porque ele realmente ama o povo, ou ele ama a Deus a tal ponto que ele não suporta que Deus que o povo fique reclamando e acatando, e que as nações vizinhas pudessem falar: olha o que Deus fez com este povo. Então, ao mesmo tempo, ele está aqui como um pacificador. Ele está pensando o que as nações falariam de Deus, ele está pensando sobre o que o próprio povo ali falaria, está tentando trazer paz, tá? Um texto que você aprendeu no Novo Testamento no passado e que a gente não vê as pessoas colocando em prática, logo elas não representam Abraão e sim comportamento da igreja, que é tudo errado em comportamento, mostrando bem o que são os galhos. É: até onde podeis suportar, haja paz entre vocês. E você vai perceber que as pessoas não têm limiar. O limiar delas é baixo demais em relação a suportar. Ninguém quer suportar nada. É a famosa frase: eu não levo desaforo para casa. E aquele que leva desaforo para casa é taxado de bobo, de idiota, de tonto. Ele vai ser um capacho que todo mundo pisa em cima. Agora, a arte de viver é você, em alguns momentos, engolir a seco, saber que não é momento de responder, e que uma hora vai virar o jogo, e aí você vai poder dar a resposta. Um dia esse pessoal apanhou levando as chibatadas, agora o Eterno está honrando eles. Isso é a qualidade de Deus, é isso que você tem que entender. Porque senão você sai daqui hoje triste, aborrecido, quer dizer que Deus não vai fazer nada por mim? Nós não estamos enxergando, mas Ele sempre está fazendo alguma coisa por nós. E vai chegar o momento de que o Du estava me falando aí hoje, de uma pessoa que um dia humilhou ele e, entre aspas, roubou algo dele, né? E que hoje a mesma pessoa fala: olha aqui o meu amigo, e está honrando. Então hoje está honrando. A mesma pessoa que humilhou é a mesma pessoa que está honrando hoje. Valeu a pena? Se o comportamento dele tivesse sido diferente, ele teria essa honra hoje? Não teria. Aquele dia que eu falei que a vontade que tinha era dar um fogo nele, bater alguma coisa assim. Se eu tivesse feito, talvez teria mudado tudo. E para pior. Eu estaria escolhendo uma coisa pior, não uma coisa boa que eu escolhi. Por isso que em alguns momentos fala: mas você é muito tonto, você engole sapo. Tem momento na vida que nós precisamos engolir elefante, ainda que fica só com o rabinho dele assim para fora, para a gente lembrar o tamanho que a gente engoliu. Mas na hora também de ver a nossa bênção, a recompensa, e como diz o próprio livro do Caminho de Deus, se ela não vier aqui neste mundo, você tem que entender que há aquela comunidade do outro lado, e nós faremos parte dessa comunidade, e é o jeito que reagimos aqui que nós estamos edificando um lugar lá. Por isso que, se você permanecer com os teus conceitos habituais aqui nessa terra, daquilo que a gente ensina, você vai continuar ainda, mesmo aprendendo os conceitos judaicos, você ainda vai ter tendência a permanecer nos conceitos mundanos.
de que o que adianta servir a Deus se eu não serei recompensado aqui? Grosso modo, a recompensa que realmente é dada aqui são para os malvados, porque deles já foi tirado o direito de ter alguma coisa do lado de lá, porque eles já encheram o nível de medida do eterno, e eles já estão a ponto de serem aniquilados. Então estes fazem uma única coisa boa, 99% é maldade, 1% que ele faz de bom, resposta vem imediata: toma aqui tua recompensa. Para quando chegar do outro lado, eles não terão nada, eles não vão poder reclamar. O mínimo que você fez de bom lá, você foi muito bem recompensado, tá? É bem isso. Portanto, você tem que aprender, sim, a entender: se eu não for recompensado aqui, nada que se faz para Deus é perdido. Também tem uma palavra, acho que é em Coríntios, que diz assim: todo aquele que trabalha na obra de Deus não ficará sem recompensa. Não vai ficar sem recompensa. Mas você tem que entender que a tua recompensa pode não ser aqui. Sempre a gente tem recompensa aqui de alguma forma, porque é igual motivação em nível psicológico. Ninguém trabalha sem um feedback. Entende? Ninguém. Um profissional, por mais que ele saiba da capacidade dele, mas ele vai necessitar de que alguém diga: doutor, você fez um bom trabalho. O advogado, que ele ganhou uma causa, ele vai ser coroado com aquilo. Um psicólogo, um médico, um pedreiro, um homem humilde, um arquiteto, independente um motorista, tá? Aqui em Campinas, um motorista que deixou de matar uma pessoa naquele corredor não lembro se foi Namoreiras. Ele está vindo com aquele baita ônibus, o homem faltando o quê? Daqui nessa porta aí, o cara distrai lá e vai atravessar. Ele conseguiu parar o ônibus antes de matar? Já estava? Isso. Tinha não sei se tem um quadro ainda lá no Luciano Huck, faz tempo que eu não vejo ele, de que estava mostrando os heróis, aquela pessoa que socorreu o outro no mar, que não era nada dele, mas ele se arriscou e foi lá. Aí o motorista do trem, do metrô, que conseguiu também parar o trem, o metrô, senão ia passar por cima do carinha lá. Os heróis, tá? Essas pessoas, estes que foram recebendo notoriedade, aparecendo na Rede Globo, no Brasil todo, aí o vídeo fica gravado no YouTube, ele vai falar: minha recompensa chegou. Mas quantos heróis anônimos estão por aí que pode pensar: eu também fiz isso como ele, e entre aspas, Deus não me levou para a Rede Globo, eu não ganhei nada com isso, eu não fui chamado para ser padrinho, isso e aquilo. Mas você tem que entender, Deus não falha em nada das coisas. Se Ele não te recompensou da forma que você achava que merecia e deveria, quem está certo é Ele. E um outro pedacinho do livro que eu acho muito interessante as pessoas pensarem, que foi dito assim, nós já vimos esses capítulos, que se fosse permitido a nós subir na eternidade e estar diante do eterno, onde ali não há passado, presente e futuro, onde toda a obra está presente, escancarada, nós iríamos ter a certeza de que não houve erro nenhum, ao contrário, que a forma que Deus ainda agiu para com nós todos foi ainda com muita misericórdia, porque deveríamos ser punidos, ou seja, aquela maldade que estávamos passando, ou aquela ingratidão que estávamos passando, era para ser pior ainda. E também tem uma frase, ouvi de um judeu, mas ele não citou fonte, então está dizendo assim: quando Deus permite que coisas ruins aconteçam para a gente, é porque Ele está nos livrando de coisas piores. Por outro lado, fica aquela tese: mas se a gente pensar assim, nós não estamos nos acomodando, igual era o ensino cristão no passado, que dizia assim: porque todas as coisas colaboram para o bem, para aqueles que amam a Deus. Ou seja, deixando a pessoa numa comodidade, tudo que acontece é porque Deus quis assim.
E não é isso que o judaísmo ensina. Nós temos sim a responsabilidade de entender a nossa prática, a nossa atitude, a nossa ação. Mas também tem situações que nós, não querendo julgar, nós julgamos, ainda que diretamente a nós. E temos que entender que é necessário que, se não tivermos a recompensa aqui, teremos com certeza lá. E a vida realmente que vale não é essa, é a de lá. Só que a nossa alma, limitada pelo corpo, ela tenta nos convencer que a verdadeira vida é aqui, que a gente tem que conquistar aqui e não lá. Só que quantos anos dura essa daqui? 70, 100 anos? E lá? Em sã consciência, quando 100 vale mais que eternidade? Você já percebeu que quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente não tem dinheiro, vamos dar um exemplo. Olha, eu quero uma camisa oficial do São Paulo. Nunca tive coragem de comprar. Por quê? Eu acho caro. R$250 eu acho caro. Você não acha. Você já comprou várias. Mas é questão de pessoas. Eu acho caro. E tenho dó de pagar o valor. Ele não. Ele compra meião, ele compra short, camisa. Se tiver aquele batom de frio lá, como é que chama? A manteigada. Se tiver manteiga de cacau de São Paulo, ele vai lá e compra. Paga R$2 a farmácia. Lá do São Paulo, R$50. Ele paga 50. Eu tenho dó. Eu não tenho coragem. Mas se eu tivesse na minha conta bancária R$50 mil, tá? Eu ia ter dó de comprar uma camisa? Não é? R$250 é nada. Entendeu? Claro que eu estou exagerando, porque nem precisa ter 50 mil. Se você tem lá, brincando, sobrando 1.000, você gasta desnecessariamente. Não é assim? Vocês lembram quando trocou a moeda aqui no país? O Fernando Henrique tinha lançado aquela sequência de letras, o RV, é isso que chamaram? Né? Ficou naquela transição. Então, quando mudou, até então a gente ia no mercado com aquela nota, antes do real era a nota, eu não lembro o que era. Isso, cruzados novos. Aí a gente ia lá e tinha que comprava, era muito dinheiro, muito entre aspas, né? Você não conseguia comprar nada com moeda. Quando teve esse equilíbrio da economia, a moeda passou a ter valor. Gente, não é que a moeda passou a ter valor, ela substituiu aquela mesma nota. Entendeu? Só que na nossa cabeça tinha um efeito que a moeda, que aquela mercadoria ficou barato. Nunca ficou barato. É que na nossa cabeça, antes a gente não comprava com moeda, agora você estava comprando com moeda. Só que o valor não abaixou. Foi uma sensação. Cada um, se eu não estou enganado, era 1.750 o RV. Então. Tinha gente que ia cobrar aí no RV, na hora de fazer a conversão, fazia a conversão errada e estava cobrando mais caro. Trocou elas por elas. 1.750 é um. A pessoa fazia 1.750 é 1.750. No começo. Isso, dá uma confusão. Isso. Então essa questão, essa ilusão que nós temos. Se a gente aprender, entender aonde é que nós estamos, você vai perceber que a tua vida na adversidade, você vai continuar a manter um padrão de alegria com Deus, de amor à Torá e de felicidade consigo mesmo, porque você vai compreender que aquilo que Deus está te dando é bom. Mas se você manter a mente para o outro lado, no exemplo que eu dei da camisa aí, você vai perceber que você está valorizando muito esse aqui. E este momento aqui, ele não pode ser comparado com o momento de lá. Por isso está escrito naquele livro de que Deus estabeleceu o tempo para o esforço, que é aqui, e o tempo da recompensa
é ligado à alma, é lá, tá? Bom, não cheguei no nome dos dois aqui, deixa eu correr, que eu já queria terminar. Achei. Os Zequenim são nomeados, Eldad e Medad se tornam profetas. Eldad e Medad. Entre os homens que haviam sido supervisores no Egito, Moshe escolheu os versados em Torá e justos para se tornarem Zequenim. Moshe pensou, seria justo ter o mesmo número de Zequenim de cada um dos Shevatim. Porém, as tribos, 6 homens de cada Shevet se tornarem Zequenim, haverá 72 Zequenim para as 12 tribos, 2 sobrando. Quais são as 2 tribos que concordarão em ter um Zaken a menos? Moshe pensou em uma maneira de resolver o problema. Faremos um sorteio, ele disse. Eu escreverei a palavra Zaken em 70 pedaços de papel. E eles acrescentou 2 papéis em branco, e então misturou todos os papéis. Depois convocou os 72 homens. Ele lhes disse, vocês deverão vir até o Ohel Moed para um sorteio. 2 entre vocês tirarão um papel em branco. Estes não serão Zequenim. Mas somente 70 homens apareceram diante de Moshe, ao invés de 72. Então, preste atenção aqui. Ele deu o papel para 72 e pediu para que se apresentassem. Só que já se apresentaram só 70. Então, somente 70 homens apareceram diante de Moshe, ao invés de 72. 2 dos homens que haviam sido escolhidos como Zequenim, Eldad e Medad, eram muito humildes. Eles disseram, nós não merecemos ser Zequenim, não participaremos do sorteio. Assim, os outros 70 homens se tornarão Zequenim. Ou seja, como se eles tivessem aberto mão. Eles abriram mão. Enquanto Moshe reunia os 70 homens em frente ao Ohel Moed, a nuvem de Hashem desceu e Hashem falou com Moshe. Enquanto Moshe sentia a nevoá, profecia de Hashem, um pouco de seu Ruach HaKodesh se espalhou sobre os Zequenim. Eles também se tornaram profetas, mas não tão grandes quanto Moisés. Embora um pouco de Ruach HaKodesh de Moshe tenha repousado sobre os Zequenim, sua própria nevoá não diminuiu. Moisés era como uma vela, a partir da qual várias outras podiam ser acesas. Acender outras velas não faz com que a luz da vela original se enfraqueça. Enquanto os Zequenim recebiam a nevoá por meio de Moisés, algo surpreendente acontecia com Eldad e Medad. Eles de repente receberam a nevoá diretamente de Hashem. Eles anunciaram, nós previmos que Moisés morrerá e que Josué guiará o povo para Eretz Israel. O filho mais velho de Moisés, Gershom, ouviu isto. Ele correu para o Mishka e disse a Moshe, Eldad e Medad se tornaram profetas, embora eles não tenham aparecido na frente do Mishka. Como estes 2 puderam receber o Ruach HaKodesh, Hashem não tinha dito que somente 70 pessoas receberiam o Ruach HaKodesh por meio de Moisés? Como poderia então haver 72 pessoas agora profetizando? Seriam Eldad e Medad falsos Neviim, falsos profetas? O grande discípulo de Moisés, Yehoshua, Josué, ouvira as palavras de Gershom. Ele ficou chocado ao saber que seu Rebbe, Moshe, logo faleceria e que ele, Yehoshua, teria que tomar seu lugar. Meu mestre Moisés, prenda-os, ele gritou. Então, Yehoshua falando para Moisés, prenda-os. Como suas palavras podem ser verdadeiras, estes 2 não receberam sua profecia. Eles devem ser falsos profetas. Moisés acalmou Josué. Não fique abalado, porque eles disseram que eu morrerei, Josué. Você não tem que me defender a minha honra, né? É verdade que eles não receberam o Ruach HaKodesh através de mim, mas é possível que Hashem tenha os inspirado diretamente. Isto não seria maravilhoso? Eu rezo para que todo judeu possa se tornar um profeta sem mim.
Quão extraordinário era o caráter de Moisés. Ele não queria ser especial, ele queria que cada judeu fosse tão grande quanto ele. Então esse pedaço está de acordo com o Pirkei Avot de ontem. Ele nunca esteve buscando honra para ele, ele nunca teve inveja, tá? Porque quem se sentiu invejoso na época foi Korah, e todo mundo viu o que aconteceu, tá? E novamente eu estou pontuando para você, o que o Pirkei Avot a gente lê num dia e no outro dia na Torá, na Parashá atualizada, a gente sempre consegue encaixar, pelo menos tem sido assim até agora. Esse pedaço eu queria terminar aqui com vocês, para entender que vale a pena. Você tem que conhecer o teu lugar, e não adianta frear. E você vai perceber que não é fácil quando você está se despontando e aparece alguém que é uma luz que parece que vai fazer concorrência para você. Você tem que entender que há lugar para todo mundo. A gente pensa em termos profissionais aí. Quando minha mãe aprendeu a fazer palhinha e deixou de ser empregado e foi fazer por conta própria, a pessoa que tinha ensinado ficou chateada, porque era concorrente. Mas aonde está o erro de você aprender o ofício e depois querer? Será que o servente de pedreiro vai ter que ser servente sempre? Ele não pode ser um pedreiro sozinho, ter uma equipe dele? Se ele já aprendeu, tá? Quer dizer que você vai para uma faculdade, então você não pode pegar o serviço que um professor faz, etc, etc, etc. Entendeu? Há uma liberdade, só que no meio religioso tem que se tomar cuidado, não só no meio religioso, porque aparece muito. Aquele livro do como é que é o nome dele? Rick Joyner, A Batalha Final, quando ele fala de um grande evangelista. Falei certo? O Rick Joyner, ele no livro Batalha Final, um livro do meio evangélico, ele fala nesse livro dessa experiência que ele viu coisa celestial do futuro, e que neste céu, esse paraíso, aquele homem que tinha sido um grande responsável aqui por um avivamento na terra, ele estava lá num nível menor. Então, como aqui o cara teve uma baita de numa superioridade, e lá ele estava num grau inferior, superior aqui, inferior lá. E aí ele não citou o nome. Eu estava lendo uma matéria essa semana que eles estavam dizendo no comentário quem é esse pastor, esse missionário da época. Citou o nome lá, mas eu não lembro. E também não é interessante a gente saber o nome, porque a gente não sabe se é verdade. Aí fica falando, é errado. Mas a questão é que aquele homem tinha de fato sido uma pessoa que realmente transformou o ensino do evangelho aqui, mas lá ele estava num nível menor. E a explicação era o quê? Que para ele manter o brilho dele aqui, ele sacaneava todo mundo que tentava se despontar perto dele. Ele não deixava ninguém crescer, mandava podar. E aqui você está vendo Moshe que não quis podar estes dois. Ora, é verdade que eles não receberam parte da minha profecia, mas eles receberam direto de Deus. Por que não pode ser? E se eles receberam, que bom que tem gente que vai poder servir a Deus sem ser através de mim. Isso é sensacional, gente. Agora, é para pessoa especial, porque é para a gente ter essa tranquilidade de aceitar isso e não se sentir ameaçado. Você tem que confiar realmente que você está servindo a Deus, porque a gente ainda parece que serve a fantasmas. A gente está tudo bem com Deus, mas se alguém desponta, você acha assim: Deus vai parar de olhar para mim e vai ficar olhando só para Ele agora. Então, que Deus que nós estamos conhecendo? Certo? Então podemos encerrar aqui. Espero que vocês tenham entendido onde eu quis chegar. Tomara